entendendo os aspectos dos planetas. Porque me perguntaram muitos seguidores por que eu coloquei a palavra gatilho, ligados os gatilhos. E é o seguinte, por exemplo, tem uma mãe que estou acompanhando na tribo, que está com um filho em torno dos 18 anos, que o menino não está estudando, não está, eu acho que desaprovou o ano. E aí ela falou, eu fiquei muito brava, eu fiquei muito, sabe, dentro de mim, mas não consegui nem sequer. Uau! E por que o gatilho está pegando? Porque agora nós estamos na quadratura exata de Júpiter com Plutão. Então Júpiter é o correto, a luz, e Plutão é o errado, o oculto, o diabo, o mal, o alternativo, o escondido. Então Júpiter, quadratura Urano, especialmente Júpiter em Touro, não mostrando a realidade, o que salta à vista é o que está errado. Então, por exemplo, quando essa mãe olha para seu filho, o filho que é Marte, não? A criança, o adolescente, ela vê Plutão quadrado Júpiter. Então, ela sem perceber, você sem perceber, você é dirigido pelos planetas. Então, o que é um gatilho? É como que o gatilho, ele te abre para uma percepção. E essa percepção, ele está associada a uma determinada forma de comportamento. Então, por exemplo, no caso da mãe, que é uma pessoa super sensível e tal, filho, Marte, oposto Plutão, quadrado Júpiter, fazendo coisas erradas. Qual é que é o condicionamento? Ficar com cara feia. Vem cá, filho, que é o que está acontecendo? Vamos tomar uma medida, eu vou ter que te castigar. É decir, esse velho, antigo método do autoritarismo. Porque nossos pais, eles faziam isso conosco, porque eles eram muito inconscientes, eles não sabiam lidar com as emoções, eles não sabiam falar. Então, a maneira que, quando uma pessoa ainda está cabaça, ainda não está lapidada pelas delícias da comunicação compassiva, da comunicação amorosa, porque, sem lugar a dúvidas, estas formas de você se comportar diante do erro e a falta é muito mais gostoso, muito melhor. Depois você fala, mas como é possível que eu fazia cara feia para meu filho? Você está errando aqui. Você se tem que lembrar a idade, quando você era adolescente, 14, 15, você está vendo um mundo cheio de coisas que você não sabe, e você não tem com quem falar. Está descobrindo a sexualidade, está descobrindo não sei o que, como é isso do amor. É decir, é muita coisa. Então, se teu filho não tá provando no ano, não é que você tem que falar, meu filho, como é possível que você não... Uau! Entendeu? Você está agindo mecanicamente.
Filho errado, educação, eu tenho que fazer cara feia, fazer castigo. Se teu filho não está aprovando, está assim porque deve estar com alguma coisa. Deve ter algo importante que está acontecendo com a vida dele que não está conseguindo nem estudar. Que é o que será? Ah, ele tem tudo. Ele tem tudo é o quê? Que tem casa, comida e roupa. Isso é tudo. E o espírito? E a morte? E os medos? E a vida? Meu irmão, minha irmã, se para você que é adulto, que já não sei também o que essa palavra significa realmente, é decir, já está vivido, está difícil. Imagina tu para as crianças e os adolescentes. Então, que seria uma atitude correta? Primeiro, você prestar atenção na qualidade do teu diálogo, de tua comunicação com teu filho, com teu marido, com tua mulher, com teu amigo. Você está conseguindo falar o que sente? Você está conseguindo escutar o outro? Fazer silêncio para verem que você pode complementar ou simplesmente respirar, orar, sentir, porque a vezes o outro te fala uma coisa que você não sabe nem como responder isso. Imagina de tu que eu me lembro que nessa idade dos 16 anos por aí, eu tive Mercúrio conjunção Plutão. Meu, e de repente eu fiquei louco. E a morte era uma coisa assim, que eu não entendia como era possível que as pessoas não pensassem nisso. Aí eu perguntava para o velho, assim, velho, você se lembra quando você era como eu? Imagina, eu tinha 15 anos. Aí o velho me falava, foi ontem, meu filho, é como se fosse ontem. Que era a mesma coisa que você me pergunta a mim agora como é que foi ontem. Quando eu era jovem. Mas aí eu falava, velho, como é possível que você me fale que como é ontem? Então quer dizer que você até pode morrer logo? Ele disse que é natural, meu filho, se morre, ele vive, e para onde que você vai? Ah, meu filho, para Deus. Eu não entendia como é que as pessoas não respondiam essa pergunta de uma maneira. Aí minha mãe me levou num psiquiatra. Aí me deram um psicotrópico. O psiquiatra falou que eu estava pensando demais. Imagina tu. Aí eu ia no velório, ia a um hospital para ver uma operação, ver os órgãos por dentro. Eu estava vivendo puro Plutão. Só que eu não tinha ninguém que me falasse porque era Plutão. Aí eu tive a sorte de ir a um psicólogo que se chama Dr. Martínez. Martínez, não lembro em espanhol. Martínez, Dr. Martínez. Aí ele me deu um livro para eu ler, da teoria da relatividade, de Albert Einstein. E eu, imagínate, eu não tinha conhecimento ainda de cálculo diferencial, e não consegui. Me meti uma semana, manhã, tarde e noite, estudando, para tentar entender essa coisa que era tão importante, que fala do espaço, que fala do tempo, e aí eu achava que tinha alguma coisa. Aí quando não consegui, na semana fui a ver o doutor Martínez e falei, doutor, você me vai desculpar, cara, eu fiz tudo o esforço possível por haver para entender isso aí, mas não consegui. Aí ele me falou, meu filho, a pergunta que você me fez na nossa consulta são muito mais difíceis que esse livro.
Quiçá um dia você responde, mas eu já estudei muito e não conheço ninguém que respondeu essas perguntas. Aqui está minha biblioteca, meus discos e tal. Pode vir aqui a falar comigo quando você quiser. É o único que eu posso te dar. Mas ele me deu tudo. Porque eu entendi mesmo que nós estamos em um mundo, em uma experiência aqui na vida, onde ninguém sabe direito o que é o que nós estamos fazendo aqui, o que é o que nós somos. Pelo menos na intensidade que nós vivemos. Pois como é possível que de repente nós estamos aqui, por exemplo, eu estou aqui falando com você e eu morro. Morreu ontem, por exemplo, você vê a Rita ali, tanta gente já que morreu. E eu falei, meu, como é possível? E que daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos, uma coisa assim que desaparece, que não se sabe mais dessas pessoas que nós somos e no entanto, para nós é tão importante estar vivo. Tá? Estou falando de vida, estou falando de Júpiter, estou falando de Marte, com uma ponte na morte, Plutão. Então nós estamos muito nessa coisa da vida, da morte, de se me mantenho ou me separo, de se eu tenho que fazer tudo de novo. E, ao mesmo tempo, tem outro gatilho, que é o julgamento. Não? Observa que estão tendo muito julgamento, até na política. Julgamento Júpiter com Plutão. Então, às vezes, julgamento de vingança, de retaliação, de guerra, não? De uso da lei para como uma arma de guerra. E desta forma, muitos de nós podemos estar muito cruéis na maneira em que nós estamos julgando. Por exemplo, olha esta mãe, eu tenho certeza que ela me escutando aqui, ela vai entender na hora. Que loucura é essa? Não, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser pai, então, pum, entra na personagem, na cara feia, autoritária, não acredito, pero não, como é possível, se tu que, meu, não, pero olha, você me está deixando louca, como é possível, e teu filho está com problema, e você está trazendo para ele muito mais problema do que ele tem. Na melhor intenção do teu coração. Porque tua intenção é ajudar o teu filho. Só que para ajudar o teu filho, você fala quanta merda ele é, quanto incompetente ele é, quanto uau! Mãe, pai, marido, mulher, atenção com a crueldade de nossos julgamentos, com a crueldade de nossas caras feias, de nossas caras de acusação. Você... Oh. Não precisa. Papito de mi vida, mi hijito acá. Me conta, mamita, qué es lo que está acontecendo, mijito. Como é possível que eu não percebi que você estava nessa situação, mijito? Vem cá, me conta aí. Vamos falar, vamos passear. Para que você me conte. Como é que é para ti? Você não compreende que para uma criança repetir um ano é um significado muito importante para ele. Como é filho que te está sentindo?
eu não quero nem saber, eu não desisti de estudar. Vamos entender. Às vezes você tem um filho projetor, um tipo de inteligência nervosa, um Mercúrio Marte, um Mercúrio Saturno, às vezes muito lento, às vezes muito rápido. Vamos estudar o mapa astral do teu filho, vamos estudar o desenho do teu filho, vamos estudar os trânsitos do teu filho, vamos entender o teu filho. É? Marte, Júpiter, Plutão. Marte, Júpiter, Plutão. Isto é o que é gatilho. Porque gatilho é aquilo que detona um automatismo teu. Por exemplo, tem pessoa que tem que se separar também, porque a vida já está mostrando que tem que cada um fazer um caminho. Mas como não se consegue separar em paz, então tem que buscar tudo o que de negativo a pessoa tem para que possa justificar a separação. Então, este é outro gatilho que está acontecendo muito, que na verdade, na profundeza, em muitas situações, não é uma separação total, é uma separação de, às vezes, por exemplo, ir morar cada um em uma casa, ou cada um ter seu quarto. Às vezes é o homem entender de que ele não pode pensar que mulher é uma bonequinha que tem que servir para ele a todo momento. Ou a mesma coisa a mulher em relação ao homem. Que neste momento da vida que nós estamos, nós temos que ter a coragem de sair do automatismo e ver a vida na sua complexidade e na sua beleza. Então você está casado com um ser humano que é diferente de você. Você fez um monte de ideia sua na cabeça do que é o outro. E muitas vezes a pessoa já tem uma ideia assim e entra na relação e não quer ver a pessoa real que está ali com você. Que você trouxe para a sua intimidade. Então, este momento é uma grande oportunidade para nós podermos ver em que situação nós estamos, que está a pessoa que está perto de nós, e Marte, a partir da manhã, porque você observa que este é o grande barato da precisão da astrologia. Por exemplo, teve uma menina, uma seguidora que me falou, Héctor, parece ser, até hoje, parece ser que já está tudo resolvido. Eu acho que com a lua nova, iniciou nova etapa, mas aí eu falei, não relaxa. Não relaxa, porque o grande detonador de gatilhos vai ser amanhã, ao meio-dia e 31 minutos. Observa. Por exemplo, é uma coisa muito importante ter em conta que amanhã, sábado, ao meio-dia e 31 minutos, porque Marte, o guerreiro, a ação, a decisão, vai de Escorpião para Leão. E Marte faz isso a cada 2 anos.
Sempre Marte vai de caranguejo para Leão um determinado dia, uma determinada hora. Só que agora tem Plutão em oposição e tem Júpiter em quadratura. Quer dizer que Marte ele vai entrar em uma configuração de geometria sagrada, de uma energia catártica de nascimento e renovação e de atitudes a serem tomadas em um momento em que está sendo visto o bem e o mal. Então, cada um de nós, e tem muitos de nós que estão em guerra por esta visão, porque agora eles têm uma clareza mesmo de que não tem reconciliação. Por exemplo, tem determinados movimentos políticos em que determinada parte entendeu que não tem conciliação com a outra. A única maneira de poder sobreviver em paz é tirando os outros. Isso é cruel. E não é... Aqui no Brasil está toda uma evolução, mas você veja como está Equador, como é que está El Salvador. El Salvador está acontecendo algo lá, assim. Argentina, Venezuela, Colômbia, México. Todos os países, esse Plutão, Aquário, está deixando todo mundo... porque que é o que você tem que entender? Que os primeiros 2 anos de Plutão em Aquário vai ter toda essa... todo esse caráter dramático e emocional, não? Na maneira de se lidar com o poder. Aí isso vai se lapidando, não? Vão caindo os cabaços, os que não estão ligados. Tem uma dinâmica que vai transformando tudo isso que está aí no Brasil e no mundo. E o melhor é que não há ter uma ideia de para onde é que vai isso. O único que nós podemos fazer é ver aquilo que é válido no teu coração, na tua mente, e na tua ética, na tua moral, e fazer o que esteja na tua possibilidade no momento histórico, nas forças históricas que você está relacionado. Porque do mesmo jeito que a mãe, diante da criança com problema, teve essa atitude, também a pessoa que está relacionada com política, com coisa, a partir de amanhã, meio-dia, ele vai definir a sua ação. Esse é o grande detonador, o grande gatilho de Marte em Leão. Eu vou assumir a minha verdade na frente de Plutão e que o diabo, Dionísio, Shiva e Júpiter, que é Oxalá, que é Jesus, que é Krishna. Então, na frente de Deus e do diabo, a minha vontade, Marte em Leão, o meu Ogum, que é o que eu vou fazer? Que é o que tu vai fazer? Eu vou fazer amanhã outra live aqui. Mas essa vida está muito interessante, não? Que rico esse coraçãozinho. Bueno, minhas amadas, meus amados, então eu vou fechar agora, mas eu abro de novo para fazer um papo entre nós livre. Aí eu vou ver o que você está escrevendo, e quem quiser entrar aqui para falar comigo junto, seja bem-vindo.
Y todas las mamitas, todos los papitos, todos los maridos, todas las mujeres, todos los amigos, vamos a parar de guerrear. Vamos a parar de hacer caras feias, de falar com voz. E sabemos que nós estamos juntos com um único processo, que é que possamos viver no amor, no cuidado mútuo, na verdade. E às vezes temos que nos separar, temos que nos reencontrar, temos que perder coisas, né? Acontece. Então, que tenhamos maturidade para podernos respeitar uns aos outros e só avançar quando o outro pede. E assim tudo vai ser gostoso e tudo vai ser maravilhoso. E se você tem que se separar, meu irmão, agradeça a Deus e a pessoa ter tido a bênção de poder ter estado junto todo esse tempo e agora acabou. Tudo nessa vida começa e acaba. Assim não, também, a todo momento. Libera. Desta forma, só resta a gratidão e a alegria de ser e estar nessa vida mágica, misteriosa, gozosa, né? E miraculosa. Então, volto agora aí, vamos continuar falando, mas vamos só fechar este aqui para que ele tenha um mínimo de coerência. Besito.